Está cansado de passar horas pesquisando algum filme do gênero de romance que você gosta e nunca sabe um filme bom para assistir? Ou que tipo de filme é de romance, já que existe filme de comédia romântica, um romance mais teen, um romance mais sério e tudo mais? Então, hoje eu estou trazendo aqui 10 filmes de romance para vocês, de todos os tipos de gosto, tá bom? Então, vamos lá! Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de vlogs e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou tentar dar uma resumida e eu trouxe aqui o top 10 melhores filmes de romance. E não é o meu melhor top 10 ou alguma coisa assim, eu só peguei 10 filmes que eu acho legal e é bem diversificado, né, pra vocês que curtem. Caso você goste desse estilo de vídeo, de top 10 de filme de romance e tudo mais, então desde já eu já peço para você não esquecer de deixar o seu like, que isso me ajuda demais. E comentem aí se vocês gostarem e querem mais outros tipos de vídeo. Eu posso trazer mais top 10 de outros 10 filmes de romance, ou top 10 filmes de ação, filmes de fantasia, de guerra, qualquer coisa top 10, tá bom? Que aí eu vou estar falando sobre cada um e tudo mais, mas é claro que eu preciso do apoio de vocês. Lançado em 2002, Um Amor para Recordar. Cara, mano do céu, eu já perdi as contas de quantas vezes quando eu era criança, junto com a minha irmã e uma prima minha chamada Gardênia, inclusive beijo Gardênia pra você. O Amor para Recordar, ela é uma história que vai amadurecendo com o tempo, vai contar a história de Lando Carter. Ele vai se apaixonar por uma garota chamada Jamie, e é claro, é aquela coisa de que eles são muito diferentes, pensam diferente, e aí eles acabam se conhecendo e um vai mudar o outro. Porém, como eu falei pra vocês, o início do filme ele é bem voltado mais para o mundo teen, mas ao decorrer dele é que você vai se surpreendendo cada vez mais em vários aspectos, vai amadurecendo não apenas os personagens em si, mas também toda a história. E aí, o que se parecia ser mais um filme de romance teen besterol, ele acaba se tornando um filme, digamos que mais a sério, mostrando um pouco mais a realidade sobre a vida e principalmente o final desse filme, que é maravilhoso, cara, muito, simplesmente insano de bom. Lando Carter, ele vai conhecer a Jamie, né, que ela tem uma doença, que eu não vou citar o nome dessa doença, senão estragaria a história, e aí eles vão passar por várias coisas juntos, e a qual vai fazer com certeza você se emocionar. William, ela vive, ela morre, qual é a doença, o que é que ela traz, o que é que esse filme é amadurecer e tudo mais? Simplesmente eu recomendo você assistir para você entender tudo isso. Lembrando que ele é um filme inicialmente meio besterol, mas depois ele vai ficando mais sério. É claro que por se tratar de um filme de 2002, o roteiro tem algumas limitações, tem alguns probleminhas aqui e acolá, porque acontece muito rápido e tal, mas ainda assim é um excelente filme. Lançado em 2008, eu recomendo aqui pra vocês o filme Jogos de Amor em Las Vegas. Olha só que maravilha! Com dois atores que dispensa comentários e na qual eu gosto desses dois atores incríveis, velho. Primeiro ator, é claro, o Ashton Kutcher, na qual eu e a Lima sou um grande fã desse ator, e que eu acho que esse foi um dos filmes na qual fez eu me apaixonar muito por esse ator. Quase todos os filmes de romance ou alguma coisa assim envolvendo ele eu já assisti, e eu acho muito da hora, muito legal como ele se enquadra em vários filmes assim. E também, é claro, a nossa maravilhosa Cameron Diaz, né, que é a atriz também maravilhosa. Jogo de Amor em Las Vegas, ele é um filme de comédia romântica, e eu digo pra vocês, é uma comédia do início ao final, mas não apenas isso, sempre tem uma pitada de aprendizagem sobre a vida e também um pouco de coisas sérias, o que faz uma mistura muito legal entre esse contraste, né, de ser um filme engraçado, mas ao mesmo tempo ser um filme sério, e é muito legal. Bom, esse filme, ele acontece a mesma coisa, o enredo, a história, como O Amor para Recordar. Ele vai tendo um amadurecimento muito legal. Eu particularmente comecei a, cada vez que eu assisti esse filme,
né, o enredo dele começou a me pegar cada vez mais para eu querer saber como ia ser o final, como é que eles iam resolver aquilo, já que eles acabam se embriagando em Las Vegas, né, porque eles ficam putos com seus problemas anteriores, aí eles viajam em Las Vegas, se conhecem em Las Vegas, se casam em Las Vegas, ficam bêbados, ganham um prêmio de 1 milhão não sei quantos reais, mas eles estão casados, mas eles querem se divorciar, mas a justiça não deixa eles se divorciar, eles têm que se manter junto para ganhar na justiça, algumas coisas assim e tudo mais, e depois eles dividirem o dinheiro. Então é todo um processo que envolve dinheiro e entre eles não se darem bem e várias coisas assim, e eles acabam aprendendo um com o outro e blá 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 blá. Mas mesmo assim, cara, é um filme que eu particularmente, eu sempre quando reassisto esse filme, eu sempre me acabo de rir com muitas coisas hilárias, principalmente na parte que eles estão começando a namorar junto, acontece várias coisinhas que é simplesmente ridículo de hilário, velho, é maravilhoso. Então eu recomendo esse filme aqui pra vocês. Lançado em 2013, o filme é Questão de Tempo. Putz grila, mano. Pois é. Questão de Tempo, ele foi um filme que me pegou de surpresa, né? Eu realmente fui assistir sem nenhuma pretensão e de verdade eu confesso a vocês que esse foi um filme que acabou caindo algumas lágrimas. Questão de Tempo, literalmente como o próprio nome tá dizendo, né, sugerindo, o filme se trata sobre isso, sobre tempo e sobre a questão sobre o tempo, onde ele vai mostrar o protagonista principal, Tim, que ele consegue realizar viagens no tempo. Mas calma, eu sei, você que talvez seja mais pé no chão, gosta de filmes mais realistas, eu garanto a você, apesar desse filme ser literalmente um pouco viajado, né, ficção científica, eu garanto pra você que ele é um filme bem realista em questão de como ele aborda isso daí, sobre como apenas mudanças que a gente pode realizar vai causar grandes impactos sobre a nossa vida. E querendo ou não, esse filme tem também um pouco de comédia, mas eu creio que ele é focado mais em um tom mais sereno, de serenidade e sobre as dificuldades de escolhas que Tom vai ter que tomar sobre as decisões, porque querendo ou não, uma decisão que ele tomar, ele vai estar deixando a outra de lado, ele vai ter que perder alguma coisa. Afinal de contas, a vida é isso, a gente tem que escolher uma coisa e por consequência sempre talvez vai existir outras coisas que a gente vai estar perdendo. Enfim, Tim, ele conhece a Mary, basicamente o amor da sua vida, porque, cara, é muito legal como eles se conhecem, é muito legal toda a abordagem entre os personagens, é algo bem fluido, bem limpo, nada forçado. O roteiro tem um tempo certinho, diferente um pouco de Um Amor Pra Recordar. Lembra que eu falei pra vocês que O Amor Pra Recordar é um filme mais antigo? Ele é um pouco mais datado em questão de enredo, que às vezes avança muitas coisas e fica meio artificial. Já nesse filme de 2013, de Questão de Tempo, não. As coisas acontecem fluidamente, a conversa entre os personagens é simplesmente maravilhosa, o que é bem mais convincente. E como eu falei pra vocês, esse filme de verdade vai tirar grandes lições pra vocês sobre a vida, principalmente o final desse filme, cara. E bom, pra vocês que não sabem, se você quiser saber um pouco mais a profundo sobre esse filme, eu já fiz um vídeo aqui no quadro Recomendando Filmes, falando apenas sobre esses filmes e os porquê que você deveria assistir esse filme. Então, qualquer coisa, vai aí no meu canal e veja por que você deveria assistir Questão de Tempo. É um vídeo bem legal que eu recomendo demais. Se você ficou em dúvida ainda em assistir, vai nesse meu vídeo e assista, cara. Lançado em 2011, o próximo filme é A Arte da Conquista. Cara, esse filme, ele foi meio que um divisor de águas e eu fiquei pensando se realmente iria recomendar ele. Mas aí eu comecei a entender uma coisa, que às vezes o mais importante na vida e também nos filmes não é o seu final. Às vezes, né? O mais importante, às vezes, é a jornada e as lições que você vai levando e trazendo com você sobre a jornada. A Arte da Conquista é um filme mais teen, podemos dizer assim, mas ainda assim tem alguns questionamentos bem sérios sobre a vida. O personagem principal é o George, na qual ele está na escola, e ele tem um senso crítico bem alto e bem elevado e um pouco extremista, mas mesmo assim eu gosto desse tipo de atitude de pessoas ou de adolescente que tem um próprio senso de crítica sobre o sistema da sociedade em si, ao todo, podemos dizer assim, e que eles fazem de tudo literalmente para não seguir. Eles não vou seguir, é isso, velho, né? Mas como eu falei, tem que ter um equilíbrio sobre tudo isso, e ele é um pouco mais extremo na escola e tudo mais. Bom, Gerald, ele leva em questionamento sobre a vida, sobre a morte, sobre coisas simples que pra ele, pra que eu vou fazer isso? Tipo, prova de escola, tem um momento que a professora chega até ele e pergunta
pergunta: George, você fez a prova de escola isso aqui? E ele fala que não. Aí a professora olha e diz: por que você não fez? Isso é a coisa mais importante pra você. E aí ele fica olhando, tipo, o que é que você sabe sobre o que é mais importante pra mim? Eu mesmo, eu vivo a minha vida, eu sinto a minha vida, eu sei tudo sobre a minha vida e você não sabe nada. Deveria levar em consideração o que você fala e tudo mais. E aí ele fala que tá depressivo, que não sei o que, e enfim, né? Não existe motivo racional, assim, sério, do porquê que ele deveria fazer aquela maldita prova. E faz um pouco de sentido sobre tudo o que ele fala, né? Apesar de um lado mais extremista. Bom, o George, ele conhece a série, na qual eles têm os pensamentos um pouco diferentes, as vidas diferentes. A fluidez do filme, como eles se conhecem, é bem legal, né? Que ele começa a gostar dela e começa a ter algumas coisas e etc. Então, o filme, até um pouco mais da metade, né? Ele é muito legal, muito convincente, muito da hora. Mas eu vou logo dizendo pra vocês que o final desse filme vai dividir muitas pessoas. E eu garanto que muitas pessoas, assim como eu, achou o final meio bosta, meio, sabe, sem entender nada. Mas, como eu disse pra vocês, o importante nesse filme é vocês aproveitarem e engajar na viagem de George, engajar realmente nos aprendizados que você vai ter sobre ele. E ele é um filme mais a sério, não tem comédia no meio. Talvez ele tenta forçar um pouco de comédia, mas não senti que funcionou tanto, mas não importava porque a questão ali maior era ser um filme mais sereno e tudo mais. Então eu curti demais o lance da Arte da Conquista. O final eu não gostei tanto, mas teve gente que gostou. Então fica ao seu critério, assista e me diga aí nos comentários se você gostou do final desse filme sem dar spoiler. Lançado em 2010, o próximo filme é Se Enlouquecer, Não Se Apaixone. Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu estava na minha fase pré-adolescente, indo ainda para adolescência, e querendo ou não, eu acho que todo mundo, principalmente nessa geração, nessa época, vai passar por um processo de deprê e várias coisas sobre a vida e questionamento, e eu tava bem nessa época aí. Se Enlouquecer, Não Se Apaixone vai contar a história de Greg, que ele é praticamente um pré-adolescente que está com uma depressão. E aí você vai logo pensar, beleza, é uma história de um adolescente com depressão, na qual ele vai pro hospital, né, e falar que quer cometer suicídio, algumas coisas, você vai olhar e já vai logo pensar que é um filme muito sério e etc, etc. E não, mas vamos lá. Esse é um filme elevado mais um pouco para o ato de ser teen e também para comédia e ser um pouco mais besterol. Pois é, eu também me surpreendi quando eu assisti. Mas foi esses motivos que eu creio que atrai um público mais jovem, um público não tão velho, e é legal. Por quê? Porque esse filme, a mesma coisa acontece com a sua jornada de enredo, é que ele começa meio sem sentido, meio louco, mas ao decorrer que você vai pegando aquela ideia, que você vai pegando o jeito, o formato que o filme ele narra todo aquele contexto, né, através de Craig, o filme ele vai amadurecendo. E eu garanto pra vocês uma coisa, tem momentos nos filmes que vocês vão achar meio besterol, talvez até um pouco chato e etc. Mas tem outros momentos no filmes que é o que se sobressai muito mais, que são momentos de frases marcantes e de coisas reais sobre a vida. Craig, quando ele vai pro hospital, ele fica na ala de adultos, na ala que tem um monte de gente juntas, porque a ala onde só fica os adolescentes estava fechada e tudo mais. Então ele interage não só apenas com pessoas da sua própria idade, mas com outras pessoas mais adultas. E ele acaba conhecendo as histórias de outras pessoas adultas ao redor, na qual ele vai percebendo que existem problemas muito maiores e mais reais sobre a vida, sobre uma pessoa ter problemas ou vícios e etc. Enfim. Apesar disso tudo, como eu disse, ele é um filme voltado mais para o público teen, mas que traz uma grande lição sobre a vida. E uma das coisas que eu mais amo nesse filme, sem sombra de dúvida, é a parte final, na qual ele deixa você com uma sensação de alívio. Pelo menos toda vez que eu assisto esse filme, sempre me deixa com a sensação de alívio, com a sensação de que, putz, eu posso ser mais, eu consigo ser mais. Essa ideia de parar agora, não, tá ruim, tá uma merda, tô sofrendo, tô, mas aquela ideia de você querer superar, seja lá qual problema você tiver. Então, na minha opinião, esse é um filme muito bom, que recomendo pra qualquer pessoa de qualquer idade. Bom, agora vai vir basicamente um
como? Dois nenhum, né? Mas primeiro vamos com calma. O primeiro filme que eu vou falar pra vocês é um filme que foi lançado em 2011, que se chama Sexo Sem Compromisso. Sexo Sem Compromisso vai ter também o ator maravilhoso que eu já falei pra vocês que eu gosto mais, que é o Ashton Kutcher. E a ideia do filme é basicamente essa que ele tá dizendo, o lance de você ter relações com a pessoa, mas não ter aquele compromisso de um relacionamento sério, né? A história vai contar sobre a vida de Adam, né, na qual ele tem vários problemas e frustrações amorosas e na qual ele vai conhecer a Emma. Na verdade, conhece a Emma desde criança, mas eles vão meio que se revendo ao decorrer dos anos. Eles não vivem juntos, mas em várias brechas sobre as suas idades, sobre as suas vida que vai acontecendo, eles vão sempre se reencontrando e é muito legal toda essa história, até que chega num ponto que eles vão se conhecer, vão conversar sobre tudo isso, blá blá blá, e vai acontecer aquela coisa que eles vão concordar em literalmente fazer o chumba lá cachumba, mas sem nenhum tipo de compromisso, porque eles têm pensamento diferente. A Emma quer focar, ela trabalha como médica, aí ela quer trabalhar nisso, quer focar mais nisso e tudo mais. Então o filme, ele é maravilhoso. Todos os filmes que eu recomendo da Ashton Kutcher eu sempre gosto demais, véio, porque a comédia sempre funciona e não apenas pro lado dele, mas para outro lado da atriz também. É maravilhoso, cara. Lembra que eu falei que esse vai ser um combo? Então, é literalmente um combo. Se você gostar desse tipo de filme, ou se você assistir esse filme e você gostar, é de suma importância que você já vá logo assistir nesse outro que eu vou falar pra vocês. Lançado também em 2011, praticamente no mesmo mês, cara, lançou o filme Amizade Colorida, que é o mesmo tema. É a mesma coisa, onde nós vamos ter o Dylan, né, que é o personagem principal, que vai se apaixonar pela Jamie, vai acontecer várias coisas, na qual eles ficam frustrados com amor, com decepção, e não querem mais botar sentimentos ali, só querem botar algo mais carnal e tal. A mesma coisa aqui funciona com a Amizade Colorida, a comédia é simplesmente maravilhosa, porém, esse filme tem uns temperos a mais. Pois é, eu diria que esse filme ele é um pouco de comédia, bastante comédia romântica. Em todo momento eu ri demais com esse filme, eu acho simplesmente hilário, mas ao mesmo tempo o filme do meio para o final tem uma pegada mais séria. Pois é, principalmente pela parte do Dylan, vai contar um pouco mais sobre a sua família e você vai descobrindo algumas coisas, alguns problemas que ele tem real para lidar e tudo mais, e aí as coisas começam a ficar mais focado um pouco nele, mas mesmo assim a Jamie também tem problemas. Eu acho que não maior que o Dylan, mas a questão não é competir os problemas, é entender que cada personagem, eles têm vários problemas e tudo mais, e que você acaba compreendendo os possíveis motivos deles terem escolhido naquele momento aquele lance de ser algo só carnal e não mais sentimental. Mas é claro, como a gente sabe, vai acontecer várias coisas, uma briga ali, as coisinhas ali e acolá e etc. O enredo, ele acaba sempre pegando você cada vez mais, puxando você mais. E um detalhe, galera, esse filme, Amizade Colorida, e o filme anterior, Sexo Sem Compromisso, que eu falei pra vocês, o final dos dois filmes é basicamente quase igual, cara. E ele fecha assim nada. Eu de verdade nem gosto e também gosto desse tipo de final, porque é um final, né, ficou ali ok, é um final ok. Eu não achei ruim, mas também não achei bom. Teve gente que achou horrível, teve gente que achou maravilhoso, eu fiquei no meio termo, mas mesmo assim, os dois filmes excelentes, eu reassisto sempre que, sei lá, possível, principalmente Amizade Colorida, porque ele tem esse tempero de um ar de serenidade, coisas mais sérias, e que, velho, é de verdade dois filmes maravilhosos que eu recomendo vocês assistirem. Lançado em 2009, o filme 500 Dias com Ela. Antes de mais nada, esse filme, ele é bem complexo, a história é maravilhosa, e já vou logo dizendo a vocês, tudo que eu falar aqui é de uma forma bem resumida sobre esse filme. Se você se interessar um pouco mais a profundo sobre esse filme, tem um vídeo aqui específico no meu canal que se chama Por que você deveria assistir 500 Dias com Ela. Nesse vídeo eu abordo todos os possíveis porquê que você deveria assistir esse filme, porque na minha opinião é um dos melhores filmes de romance na qual sou apaixonado, é um dos meus filmes favoritos e etc. E é claro, é tudo sem spoiler, tá, galera? Então, se você gostar das coisas que eu for contar aqui pra vocês, vai lá nesse filme, ou nesse vídeo, né, que eu falo os porquê que você deveria assistir 500
antes de ir com ela. A pegada dele não tem comédia no meio. Esqueça se você estava esperando rir com esse filme. A pegada desse filme é trazer algumas coisas e todos os questionamentos sobre relacionamento que você já teve na sua vida, e ele vai jogar aqui apenas a realidade das coisas, principalmente o final desse filme. Vocês foram avisados. O filme vai contar a história de Tom, na qual ele é aquele cara hiper mega apaixonado, que acredita no amor, que tá maravilhoso e tal, na qual ele conhece Summer. E aí vai acontecer aquelas coisas de relacionamento. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse filme é que o roteiro é simplesmente maravilhoso. A forma como ele funciona e principalmente a forma que ele vai contar o filme. Porque o filme ele vai contar a história dentro dos 500 dias, mas não de uma maneira segmentar, mas sim de uma maneira mostrando, às vezes no dia 50, às vezes no dia 20, no que aconteceu naqueles dias. Então ele meio que vai brincando com o tempo, mas relaxa que você não vai ficar confuso. Você vai começar a entender mais os personagens, os motivos do porquê que eles fizeram tal coisa. E é muito legal o roteiro brincar com isso, com os dias, e não contar segmentado como normal, mas sim trazendo alguns pedaços da história e etc. E você acaba sempre ficando querendo saber mais e mais e mais. Lembra que eu falei que esse filme é de um senso bem crítico, algo mais realista? Pois é. Primeiro porque esse filme é contado apenas pela visão de Tom, tá bom? E aí muitas pessoas começaram a criticar e a questionar outros tipos de pensamento, né? As pessoas que criticavam a Summer, veio outras pessoas que criticavam o Tom sobre várias coisas. Então ele é um filme muito legal, mas que ele é de uma abordagem muito mais séria e serena, e que, velho, de verdade não tem pra onde fugir. O roteiro desse filme é maravilhoso, a forma como ele é contado, como os personagens se conhecem, você acaba querendo se apegar, você acaba querendo, talvez de uma certa maneira, que os dois personagens dê certo juntos, mas aí acontece vários problemas entre eles e blá 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 blá. Ele não é um filme que só vai trazer coisas felizes ou coisas maravilhosas, ele vai trazer a realidade. Muita gente eu vi criticando esse filme por causa do final dele, e como ele acabou, por que ela acabou assim, e de verdade eu não vejo um motivo sobre isso, até porque o filme todo, a proposta do filme todo não é essa. A proposta do filme todo é trazer grandes lições sobre a vida, e você acaba compreendendo a realidade, sabe, do que de fato é real. E às vezes, como já diria Thanos, a realidade tende a ser decepcionante, mas é a realidade. A gente tem que aprender com isso e tem que amadurecer com as dores, faz parte do processo da vida. Lançado em 2012, o filme que eu estou falando aqui pra vocês é o filme A Primeira Vez. Bom, vamos lá. Qual é a proposta desse filme, pra quem é e tudo mais? A proposta desse filme, eu creio que é quase 70, 80% para um público mais pré-adolescente ou adolescente, né? Que vai contar aquelas histórias meravilhosas sobre um adolescente que vai pra festa, que às vezes não se enquadra tanto e que vai conhecer uma outra garota. Inclusive, já faz um tempinho que eu não assisto esse filme, então até pensando em reassistir ele porque ele é um filme muito legal. Ele também, ele sofre daquela coisa boa que eu falei pra vocês. No início, ele é um filme bem meio... mas depois você vai gostando, você vai entendendo e você vai vendo algumas complicações entre aquela pessoa e aquela outra pessoa, saca? O filme vai contar a história de Dave, na qual ele vai conhecer a April, que ela tem namorado. Nossa, me confundi todo aqui, mas enfim. Dave, ele vai se apaixonar pela April, vai acontecer várias coisas na qual ela está em um relacionamento, né, namorando e tudo mais, e que literalmente o filme vai contar a primeira vez de Dave. Sim, a primeira vez de quase todas as coisas e etc. Ele é um filme bem interessante, mas ele, apesar de ele trazer uma boa comédia, eu gostei, e ele trazer um pouco mais de coisa séria, ele é um filme que é ok, né? Vai assistir sem pretensão, né? Eu gostei demais desse filme. A maioria dos pré-adolescentes, meu primo, o Anderson, conhecido como Beta, inclusive grande abraço para o Beta, foi ele que me recomendou na época, eu acho, ou enfim, ele também gosta demais desse filme. Então eu lembrei dele e eu falei, por que não falar sobre esse filme? Porque muita gente gostou desse filme. Obviamente, talvez você não goste, não sei, mas eu gostei. Inclusive, eu pretendo reassistir no momento que eu tô gravando esse vídeo, porque eu relembrando aqui junto com vocês, me fez eu relembrar que eu gostava bastante desse filme. Lançado em 2004, o filme Efeito Borboleta 1 foi lançado.
E vamos lá. Esse filme tem, de novo, né, again, mais uma vez, o ator maravilhoso que eu curto demais, o Ashton Kutcher. E eu acho que foi essencialmente esse filme, quando eu assisti, que fez eu gostar muito do ator Ashton Kutcher e fez eu assistir todos os outros filmes. Eu acho que vocês já repararam que só nesse vídeo teve uns 4 ou foi uns 3 filmes do Ashton Kutcher, mas enfim. Bom, o filme não preciso falar muito, né? Ele vai contar sobre, literalmente, o efeito borboleta. Will, o que de achos é efeito borboleta? Em meras palavras resumidas, o efeito borboleta é uma história na qual ela conta que você mudar uma pequena coisa ali no passado pode causar um grande desastre ali no futuro, porque uma coisa tem literalmente uma conexão com outra coisa, vocês estão entendendo? Qualquer coisa pesquisem aí no YouTube o lance do efeito borboleta, que vocês vão entender um pouco mais a profundo. Esse filme é um filme que eu já falei aqui no meu canal, falando especificamente só sobre ele, então novamente, se você se interessar, quiser saber mais alguns motivos dos porquê que você deveria assistir esse filme e porquê que é um dos meus filmes favoritos, vai aí no meu canal e pesquisa porquê que você deveria assistir Efeito Borboleta. Eu acho que eu gravei, mas ainda não editei, então se tá aí no meu canal, se não tiver, eu ainda não postei, mas eu vou postar em breve. Bom, Efeito Borboleta vai contar desde o início da sua infância da história de Evan, né, ou Ivan, eu não sei como vocês preferirem chamar. E o filme, ele vai literalmente brincar com isso, na qual Ivan, ele consegue controlar um tempo de uma maneira bem específica e seguindo algumas regras que eu não vou falar aqui, porque senão seria spoiler sobre isso e tudo mais, faz parte do processo da história. Esse é sim um filme que envolve romance, não esperem nada de comédia, né, já que o Ashton Kutcher sempre gosta de envolver comédia no meio, não esperem nada disso, ele é um filme mais sereno e ele é um filme que também traz aquele gostinho de questão de tempo que eu falei pra vocês, na qual vai trazer grandes lições de maneiras diferentes sobre a vida, na qual também vai brincar com o tempo, em questão de Ivan poder viajar no tempo. E como eu falei, se você é uma pessoa mais pé no chão, não gosta tanto de filmes assim de amor e tudo mais que envolve ficção científica, dá uma chance pelo menos pra esse filme, porque eu garanto que esse filme, ele foge de vários outros padrões de filmes de viagem no tempo. Esse filme não romantiza a viagem no tempo, esse filme mostra a realidade das coisas mesmo, na qual o Ivan, ele tenta consertar todo o tempo as coisas todas, mas não dá, velho, não dá, simplesmente, como eu falei, tem coisas que a gente tem que sacrificar, só tem essa escolha e essa. A gente escolhendo qualquer uma das duas, a gente vai essencialmente sacrificar outras coisas, e esse filme é bem realista, é maravilhoso por causa disso, porque ele fala literalmente das consequências de Ivan e etc. Uma curiosidade bem rápida, esse filme, ele tem vários finais alternativos diferentes. Pois é, galera. O final que eu gosto dele é o final original, podemos dizer assim, que toca a música Oasis Stop Crying Your Heart. No momento que eu estou gravando esse vídeo, né, ele está agora exatamente na Netflix, com o final original, sabe? Ele também já passou na Globo, ou foi na SBT, qualquer coisa vocês pesquisem aí, se vocês forem assistir, procurem Efeito Borboleta 1, final original, ou alguma coisa assim, pra que, na minha opinião, é o final melhor. Lançaram vários outros Efeito Borboleta, Efeito Borboleta 2, 3, 4, mas eu não recomendo vocês assistirem nenhum desses outros filmes. O primeiro filme é maravilhoso, a proposta dele é genial, já fala tudo que tem que falar. O final dele é maravilhoso, na qual ele é um filme que você aprende durante a sua jornada, né, independentemente, sem você saber o final, durante a jornada é maravilhoso, você aprende muito, você vê literalmente as consequências que o Ivan sofre fisicamente, que eu não vou dar spoiler o que acontece e tudo mais, e ele sempre tenta alterar. E também o final desse filme, eu de verdade, quando eu assisto o final original, que eu gosto, o final normal, eu choro, porque você às vezes entende que sacrifícios faz parte da vida e que nem tudo que a gente quer é possível. Bom, gente, mas é isso aí. Eu tenho quase certeza, velho, que esse top 10 ficou longo pra caramba e que vai me dar um baita trabalho na edição. Então, pelo amor de Deus, velho, se vocês gostaram e querem ver mais vídeos assim, top 10, primeira coisa, dá like nesse vídeo, que isso vai me ajudar demais. O meu canal é um canal pequeno, o YouTube quase nunca recomenda os meus vídeos pra ninguém. Então, por favor, dá like e comenta qualquer coisa, engaja aí pra ver se o YouTube recomenda, nem que seja pra
2 ou 3 pessoas aqui na plataforma. Se vocês querem mais filmes sobre romance, sobre olha, eu quero, digita, comenta, cara, comenta. Clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos, beleza? Então é nóis, um grande abraço, juízo na vida e até o próximo vídeo.